Imagina você conquistar todas as suas coisas assim que você começa a tocar no nome de Deus. E em nome de Deus, você também conhece o amor da sua vida e se muda para um lugar muito melhor. Só que também, pelo nome de Deus, esse homem começa a fazer tudo de mais bizarro e grotesco por causa de mudanças e de algo estranho nas suas partes íntimas. Esse é o caso da Madeline e, por incrível que pareça, o pior e mais bizarro desse caso, eu ainda vou contar para vocês aqui. Madeline é a terceira filha de 5 filhos que a dona Jerusa teve, e ela foi a única que tinha a esperança de sair dali daquele lugar. Ela morava na Colômbia, numa região paupérrima, e ela foi se conectando a uma igreja e a partir daí ajudando voluntariamente e crescendo lá até conseguir um trabalho onde ela pudesse se manter e não precisasse tanto da ajuda da igreja. O que acontece é que dentro da igreja começou-se a perpetuar que ela tinha uma missão muito maior e que era fora do país. Ela começou então a sonhar com isso e os sinais se iniciaram logo cedo para que se confirmasse de que a missão da Madeline era divulgar a palavra de Deus por vários lugares do mundo. Os sinais vieram com convites de eventos de caridade que ela participava na região e que aos poucos então seria feito uma vaquinha para que ela pudesse continuar com esses eventos e com esse tipo de trabalho em outros países. No início isso não deu muito certo, até o momento que a Madeline vai em um jantar de caridade e por ela estudar inglês através das músicas que ela escutava, porque ela não tinha dinheiro para fazer um curso de inglês, ela acaba sendo chamada pelo pastor que não consegue se comunicar com um outro pastor dos Estados Unidos, da região do Texas, que está nesse evento e que promete ajudar a igreja da Madeline através de doações gordas, eu diria assim. O pastor então da igreja da Madeline chama ela desesperadamente. Ela não tinha ainda tido contato de conversar e de praticar tanto o inglês dela ao vivo e, para surpresa dela, ela faz isso de forma magnífica. As pessoas chegam a dizer que foi um milagre, que ela foi enviada por Deus para aquele momento. Ali, ela se conecta já com o pastor Mark, que é um pastor muito bem dedicado lá no Texas, em um dos vilarejos. Ele começou a caminhada dele aos 26 anos, trocando por um outro pastor que também era da família dele. E sempre foi cobrado pela questão de ter uma família. Nesse momento, ele já está com seus 47, 48, um homem muito charmoso, de cabelos grisalhos, mas ele ainda não tem a família dele. E o que ele coloca dentro da igreja dele, são de 200, e quando lota 400 fiéis, é de que a mulher que estivesse do lado dele teria que ser uma pessoa muito virtuosa e que Deus estaria preparando isso de um modo tão especial que ele ainda não teria encontrado, que por isso que estaria demorando. É como se ele tivesse uma lista de como essa mulher deveria se portar e de como ela deveria ser importante dentro da igreja para que servisse de exemplo para as outras. É importante a gente dizer aqui, a gente não pode colocar tudo como red flag ou como green flag. Em algumas histórias, a mulher, esses dizeres de uma outra forma e com outras vertentes, pode se levar aí a uma mulher que tenha um relacionamento saudável. Mas
quando é se colocado da forma que foi colocado pelo Mark, a gente já enxerga uma red flag. E por que eu tô dizendo isso aqui? Porque em nenhum momento eu tô querendo aqui dizer que todos os pastores se comportam assim, né? A gente traz aqui histórias de todas as religiões para que vocês entendam que o problema é a forma de como o ser humano interpreta aquilo que ele acha que é de Deus. Voltando para a história, então, o Mark ele era muito desejado, principalmente pelas fiéis mais novas. As mães praticamente empurravam essas meninas, porque seria de um grande nome que as filhas delas fossem esposas do pastor. Um pastor que viajava o mundo, que era muito sério e que sempre tinha uma palavra muito conectada com o que a Bíblia dizia, pelo menos na cabeça daqueles fiéis. A todo momento, o Mark estava recebendo cesta de café da manhã, um almocinho, um bolo, uma geleia, o que quer que fosse, que as mães pediam que essas meninas fizessem para que se iniciasse ali algum tipo de contato. Mas o Mark nunca dava o segundo passo. Já no primeiro passo com essas meninas, ele encontrava ali alguma red flag que fazia com que ele voltasse atrás na história de tentar alguma coisa. Nessa igreja, o primeiro contato para qualquer tipo de relacionamento era só a conversa, como já tinha internet, então era uma troca online que possibilitava que eles não tivessem esse contato olho no olho, que para ele era o ponto mais importante dentro de um relacionamento para o próximo passo e que jamais deveria acontecer. Então, na igreja dele, mesmo quando um homem queria alguma coisa com uma mulher, essa conversa, se ela fosse ao vivo, ele teria que abaixar a cabeça, a mulher também, e eles deveriam conversar sem se olhar no olho, porque ele dizia que olhar no olho seria o primeiro passo para se dar um beijo. E o que acontece com a Madeline é que ele tem que olhar no olho dela e ela no olho dele para eles entenderem ali a comunicação, porque o inglês dela não é, né, totalmente perfeito, e para que tudo fique acordado. E aí esse contato que ele diz que é o contato físico ao vivo faz com que ele entenda que ele está apaixonado por ela, mas antes disso, ele diz que na verdade a conexão veio dele entender que dentro do olho dela já se passou uma mensagem do Senhor de que ela era uma menina ingênua, pura. E isso é confirmado quando ele vai conversar com o pastor da igreja dela e o pastor confirma que ela é uma menina que ficou muito tempo na igreja sem receber nada, que ela era alimentada por frutas que na maioria das vezes estavam passadas e tinham sido doadas por fiéis, e ela ficava com essa alimentação durante o dia todo, então ela passava fome, e mesmo assim ela não deixava de fazer todas as ações que tinham lá dentro da igreja. Então ele diz que se apaixonou pela humildade dela aceitar qualquer tipo de alimento para continuar trabalhando em nome de Deus, e que por isso ela seria uma mulher, então, que daria um bom resultado como esposa dele. Chegando em casa, o Mark pede para Deus, então, que ele coloque um sinal na frente dele se a Madeline for essa parceira de vida. O Mark, a partir daí, começa a suar frio, tem um pesadelo muito forte, e quando ele está pedindo socorro, quem aparece no sonho é a Madeline. Nesse sonho, ele diz que Jesus mostra para ele que a Madeline não é só a parceira da vida dele, como através dela, ela vai trazer o exemplo para outras mulheres e vai fazer com que essas mulheres se multipliquem dentro da igreja, e que ele abra, então, igrejas não só em outras regiões do Texas, mas também por todo o mundo. O Mark se pega nisso e resolve conversar com um pastor para resolver da Madeline voltar com ele.
eles não tinham interesse em saber se a Madeline ia querer ou não, porque as mulheres, quando o pastor chegava para conversar algo do tipo que um homem estava interessado, e era um homem de dentro da igreja, nesse caso, um homem muito importante e estrangeiro, elas recebiam isso como um chamado. A Madeline já tinha recebido um chamado de que ela iria para fora do país para crescer e divulgar a igreja. Então, era como se tudo fosse mais que uma coincidência, fosse mesmo um acordado e um milagre de Deus. Então ele conversa com o pastor. Em outros tempos ele levaria mais tempo para se conectar com essa mulher, mas como ela está na Colômbia e ele no Texas, então ele adianta tudo. O pastor só conversa com a Madeline. Ela faz uma pequena malinha de roupa, porque o Mark deixa claro que ela não precisa das coisas mundanas que ela ainda tem, umas roupas, os sapatos e tudo. Então ela só faz uma malinha com lembranças de coisas que ela ganhou de fiéis na igreja e com alguns livros também da igreja, e parte para o Texas com o Mark. Chegando lá, ela conhece a casinha que ela vai ficar, que é uma casinha a estrutura parece barro, e é bem perto da igreja, para que eles tenham essa locomoção sempre. Ele ensina para ela e já traz, né, a vestimenta, as unhas, o cabelo. Ela não precisa se preocupar com nada. Ele apresenta tudo, que é até um pouco mais conservador do que ela já estava acostumado, e ela só precisa aceitar viver daquela forma. Como ela já está muito acostumada com o voluntário que ela fazia lá na igreja, para ela é super tranquilo. Lembrando que a Madeline então deixa para trás a faculdade que ela ia começar a fazer, o trabalho que ela já tinha um dinheiro fixo para mais viver do que sobreviver, e também os 6 anos de cargo importante que ela tinha dentro da igreja dela. Chegando nessa outra igreja, o Mark faz questão de pegar as mulheres que ajudavam na faxina da igreja, as que organizavam eventos, as que organizavam as coisas do culto. Ele meio que demite, porque essas mulheres não ganhavam nenhum tipo de dinheiro, todas essas mulheres, e deixa todas essas funções na mão da Madeline, porque agora é ela que vai trazer o exemplo como mulher virtuosa, guerreira, trabalhadora, que se entrega a Deus, para as outras mulheres dessa igreja. Num primeiro momento que ela é apresentada, causa-se nossa, glória a Deus, porque essa mulher então deixou a vida dela mundana, ela é lá uma estrangeira da Colômbia, então todo mundo vê ela como uma imagem de mulher aberta do mundo, que resolveu aceitar Deus e resolveu seguir esses padrões. Ninguém enxerga ela como uma mulher que já era dessa forma, mesmo que lá na Colômbia. Apesar disso, começam os bochichos. No fim do culto, em eventos, entre as mulheres, tem aquele bafafá de que essa mulher não vai aguentar isso, ela tá fingindo por causa do dinheiro do pastor, e elas soltam coisas para que a Madeline escute e fique mal, do tipo, nossa, mas o seu filho vai nascer com o cabelo encrespado. Será que o seu filho já não vai nascer com a facilidade para o idioma da Colômbia? Elas falam assim, idioma da Colômbia, e não vai conseguir falar o inglês para ajudar aqui, porque quando você fala com a pregação fica totalmente diferente. A gente precisa do seu marido para entender o seu sotaque, ele é muito complicado. E que cor de pele será que nascerão os filhos dele? Então rola aí uma parte xenofóbica, e a Madeline começa a ficar com medo, porque ela percebe que ali ela tem que ser mais do que as americanas. Na questão de ser simples, humilde, discreta em tudo, porque elas estão avaliando ela ali como uma mulher estrangeira que está tomando o lugar delas. Então ela tem que ser mais do que perfeita. E o medo dela é que esse burburinho façam com que essas mulheres e os maridos delas não queiram mais ir para o culto por causa que o pastor está casado com uma estrangeira. E nisso, perder fiéis nunca é uma boa. O objetivo deles é aumentar os fiéis e trazer então mais igrejas. E aí ela fica com medo de levar essa culpa do marido, ficar bravo com ela caso isso aconteça e que ele chute ela para escanteio.
Então rola uma pressão diária de como ela tem que responder, como ela tem que respirar, o que ela tem que fazer para que isso não aconteça. O marido dela não tá vendo dessa forma, até porque os burburinhos não chegam nele. Os burburinhos só chegam para que ela fique com medo. E é como se tivesse uma fila de mulheres ali, esperando que a Madeline dê um passo em vão para que ela seja mandada embora e o pastor assuma ali, então, uma menina americana. Outra coisa que elas colocam também é a idade da Madeline. O Mark tá lá com seus 47, 48 anos e a Madeline está chegando nos 30. E aí elas acham que a Madeline já é uma mulher muito madura, que talvez tenham passado por situações e experiências já muito vividas, como se o pastor tivesse que receber algo muito puro, muito intocável, porque é isso que ele merece pelos anos que ele está ali esperando a melhor mulher, a mulher mais virtuosa para ser esposa dele. Acontece o casamento, acontece tudo muito rápido, porque ela tem um tempo para ficar ali, e depois existe um outro tempo para que ela tenha a documentação para poder ficar nos Estados Unidos. O pastor é um pastor influente, então ele consegue isso de forma rápida e mesmo assim ainda acreditam que esse casamento não vai durar por muito tempo. A Madeline dá o corpo e dá a alma dela para essa igreja, chegando até a construir as falas do que ele vai falar no culto. Ele começa a ficar folgado a ponto de só chegar mesmo e ler ali o que ele tem que ler para as pessoas. A Madeline acaba ficando tudo nas costas da Madeline. A partir daí se iniciam as tentativas de ela engravidar. E isso não acontece. Antes de se buscar médicos ou alguma coisa sobre, ele começa a ficar com uma cara feia e começa e trata ela mal de uma forma que ele nunca tinha feito antes. E ela entende que então é porque ela não está cumprindo com essa parte de engravidar, que em nenhum momento é culpa dele. Ao mesmo tempo, ele se distanciou um pouco, mas dizia que era porque estava focado nas questões da igreja. Nisso, ela começou a sentir um incômodo na região íntima. Era um incômodo que ia e vinha, como se fosse um corrimentozinho. Isso, aos poucos, virou uma coceirinha de leve, que às vezes aparecia e às vezes não. Tudo que ela tinha que fazer, ela tinha que pedir para ele, inclusive para se marcar um médico. E ela estava com medo de pedir para marcar esse médico e ele entender que ela tinha algum problema então para engravidar. Talvez ela não tivesse falado para ele e ele já julgar ela e querer separar. Ela tinha muito medo dessa questão de separar, porque a todo momento tinha alguma mulher, alguma mãe ou alguma filha fazendo piadinhas ou querendo se aproximar do pastor, e era como se ele fosse a missão dela na terra e que ela tinha que proteger isso como mulher para conseguir seguir de direcionar a Deus por todas as regiões, como o primeiro pastor tinha falado que era o caminho dela. Antes dela ir embora, o outro pastor deixou bem claro: seja submissa, escute o seu marido, não faça com que o caminho que Deus escreveu para você mude por causa de um erro seu. Então isso martelava muito na cabeça da Madeline. E como ela tinha saído do nada e agora estava num lugar que ela achava que era super próspero, que financeiramente o que ela precisasse, esse homem ajudava, dava para ela tinha medo de perder tudo isso e voltar para estacar zero financeiramente na questão de passar fome. Então, ela não falou que para ele marcar uma consulta médica, principalmente no ginecologista, para ele não imaginar além de que ela tinha algum problema. E isso foi piorando. Foi piorando no sentido de, se dava uma coceirinha, ela pegava uma água com algum tipo de erva, fazia ali um banho, passava, melhorava, estava tudo certo. Ou então ela ia no banheiro, tomava mais de um banho por dia e aquilo ela achava que estava diminuindo, mas na verdade estava aumentando. Nós mulheres sabemos, né, que quando a gente está com algum tipo de infecção na região íntima,
tem que cuidar com um remédio, com uma pomada, tem que ir no médico para se resolver. E nesse tempo você também não pode ter relações, porque isso acaba proliferando ali. E se você não cuida, aí que aumenta mesmo. E foi o que aconteceu com ela. Ela estava em uma fase onde ela já estava sentindo, já estava subindo um cheiro mais incômodo. E aí foi um dia no sofá, eles assistindo televisão, ele perguntou: que cheiro é esse? E falou: está vindo de você. E aí ela não sabia o que falar e começou a explicar que estava com isso, estava com medo e tal. E ele levou para um lado assim: você está passando algo no seu corpo e você não me contou, porque assim, tudo que acontece com você, sou eu que cuido, sou eu que direciono, então assim, como que você não me contou? Você está me escondendo algo além disso? E aí ela já partiu para um outro medo de achar que ele poderia pensar que ela estava traindo ele, não mais que ela tinha algum problema para engravidar. E ela acabou gaguejando e não conseguiu se explicar, que na verdade ela só achou que ela poderia cuidar disso sozinha. Nisso então ele marcou o ginecologista e ela até ficou mais aliviada, porque ali daria o resultado dele entender que ela não tinha feito nada. Ela foi na ginecologista, esperaram o resultado, enquanto isso ele simplesmente não tocava nem nas mãos dela e deitou no sofá, não dormia nem na mesma cama que ela. E quando chegou o resultado, ficou claro que é aquele tipo de infecção que a mulher tem quando ela se estressa, ou muda o pH lá da região íntima, ou coloca alguma roupa íntima que tinha ali alguma bactéria. Não é nada que é transmitido em alguma relação. E a mulher também às vezes tem isso no próprio contato de pele, né, da região íntima ali do homem com a mulher. É super normal. Só que ele não entendeu desse jeito. Ele entendeu que tinha alguma coisa de estranho e de errado nisso. A partir daí ele pediu então o celular dela e ali ele ficou o dia inteiro revendo todas as conversas dela com mãe, irmã, até com o pastor da Colômbia, com todo mundo. E depois de ler tudo e ver que não tinha nada nas conversas, ele então disse que ela teria apagado algumas conversas porque a frase de cima não fazia sentido com a frase de baixo. E ela disse que ela não tinha feito nada disso, que pelo contrário, quando ele tinha colocado um outro tipo de chip de internet, algumas conversas poderiam ter sido perdidas. E aí ele começou a falar que então ela estava mentindo e que sentia que além disso que ela estava tratando, tinha algo de muito estranho e espiritual ali na região íntima dela. A partir dali, ela pedia então para ele voltar a dormir com ela, para as coisas voltarem a ficar ao normal, e ele se negava. Ele dizia então que ia esperar os remédios que ela teria que tomar por alguns dias, e também não poderia ter relação nesse tempo. Era só uma inflamação bacteriana, tá? Então ela teria que tomar lá um antibiótico, às vezes passar uma pomada e tudo se resolveria. E ela tentava explicar para ele e parecia que não entrava na cabeça dele isso. Então ele disse que ia continuar no sofá até que ela estivesse curada, porque isso não poderia passar para ele. E foi explicado que isso não passa para o homem. Isso é uma questão da mulher mesmo, de desequilíbrio da mulher. A partir daí, ela achou assim, ela encontrava ele na sala em cenas absurdas, do tipo ele orando, no membro dele, orando para que ele não fosse infectado, para que isso não passasse para ele e para que se tivesse mais algum sinal que Deus desse, essas coisas absurdas. Em uma dessas orações, um cachorro começou a latir do lado de fora e ele disse que o latido do cachorro era uma confirmação de tudo que estava na mente dele. E a partir daí ele começou a questionar. A Madeline nunca ficava sozinha. Não tinha como ela ter encontrado outra pessoa. Onde, quando aconteceu isso? Ou aconteceu antes deles se conhecerem e só estava reagindo na Madeline agora. O que também era um pouco improvável, porque precisava de muito tempo. Ela teria que ter ficado muito tempo com essa infecção. Talvez ela não aguentasse. Estaria pior. E ele começou a delirar em umas coisas de que a única coisa que fica perto de você são os animais, são os cachorros, são os bichos daqui. Você começou a praticar alguma coisa, então, com esses bichos? Olha onde a mente dele foi. Mesmo cientificamente
sendo conversado de que isso não era resultado de uma traição. Mesmo ela explicando isso, era como se a mulher não pudesse ter nenhum tipo de doença lá naquela região que teria a ver com traição. Ele chegou a pensar até com animais, já que nenhum homem se aproximava dela ali. E aí começou uma questão de exorcismo, de oração, e de mesmo assim, nada do que ele fazia, ou que ele pensava que era, deixava ele bem. Até que teve que ir para o culto. E nesse culto, o sermão dele foi como se ele tivesse pegado um objeto cortante e passado assim, né? Porque tudo que ele falava no sermão era direcionado para ela, com palavras duras, com palavras de que se iria para o inferno, de que não se teria desculpa, de que algo ruim cairia sobre as cabeças de quem praticasse aquilo. A Madeline, ela não conseguiu nem respirar nesse culto e ela ficou com medo até mesmo de voltar para casa. Só que ela tinha que agir ali como mulher do pastor. Paralelamente a isso, ela percebeu que ele ficava muito mais no celular, que ele estava conversando com outras mulheres. E ele dizia que ele dava então conselhos para as mais novas, para aquelas que ainda estavam procurando um homem para casamento, que muitas procuravam ele para isso, e ela questionava por que ele não poderia fazer isso dentro da igreja, ali na frente de todo mundo, e por que teria que ser, então, pelo celular. E aí ele jogou para ela que se ela estava desconfiando de alguma coisa, é porque ela já tinha praticado o mesmo. Então, se ela estava desconfiando que ele estava traindo ela, é porque ela tinha feito isso e estava com a consciência pesada. Nisso, a briga voltava de um modo absurdo. Depois de muita insistência, de muita oração, então, ela conseguiu que ele voltasse a dormir no mesmo quarto. Só que aí, ele começou a agir com ela como se ela não fosse uma mulher pura, como se ela fosse uma mulher de rua. E aí eu digo isso nas práticas das relações. Então ali ele queria fazer o de mais absurdo e bizarro e que ela aceitasse, já que ela não tinha mais tanto valor para ele como esposa. E aí, depois que ele tinha relações com ela, ele abria a Bíblia, rezava, rezava, rezava e tinha pesadelos durante a noite e só se afastava, se afastava, se afastava. Foi então que ela resolveu sentar com ele, muito triste porque ele já não trazia mais comida como ele trazia antes para casa, ele já não cuidava dela, já não trazia mais roupas, tudo foi minguando. Então, uma mulher que era totalmente virtuosa, ia muito bem vestida, com os cabelos em coque, mas com aquela aparência de limpeza e de bem cuidada, aquilo, ela foi ficando aos cacos. Todo mundo foi observando e comentando. Então, ela foi indo para o fundo do poço da humilhação, a ponto de falar em divórcio. E quando ela falou em divórcio, ele disse que essa era a confirmação que ele precisava para entender que ele estava sendo traído. Porque uma mulher que amasse ele jamais tocaria em algo desse tipo. Que ele vinha pedido todas as noites para que o sinal viesse de que a prova de que ela estava traindo ele, fosse com um homem, fosse com um animal, fosse sozinha, porque então ele disse que algum aparelho ou que até a mão dela poderia ter causado isso. Isso depois ela já ter sido curada, tá? Porque, gente, era uma infecção besta que você fica lá 7 dias tomando um remédio, passou, acabou. Então, ele dizia que qualquer coisa, entendeu? Até mesmo a mastro seria uma traição e que essa infecção tinha vindo disso. E que agora ele tinha a prova, então, de que ele já não estava mais agindo com ela como uma mulher, como a esposa dele, onde ele só faria papai e mamãe, ou faria tudo de um modo mais apaixonado e se preocuparia se estava machucando, se não estava machucando. Ele já estava tratando ela como mais de rua mesmo, porque ele sabia que ela não iria engravidar, porque ela tinha pecado, porque esse era o retorno do que ela tinha feito, e que agora ele tinha que acabar com o resto. Mas nisso ele veio delirando e falando muito alto, xingando ela de nomes horríveis, até que ele pegou uma arma que ela não sabia que ele tinha. Conforme ele foi falando isso, e apontando para ela e ela falando, abaixa isso, abaixa isso. E o rosto dele se transformou. E ele direcionou a arma para a região íntima dela,
falando que ele tinha que matar, que ele tinha que acabar, que ele tinha que destruir aquilo que tinha destruído o casamento dele, que a vontade dela vinha de lá, que ela não tinha controlado o instinto dela selvagem, que ela tinha passado essas coisas ruins e esse tipo de pecado pra ele. E aí quando essa bala pegou de raspão, né? Pegou de raspão na coxa, porque ela saiu, né? Negou aí o que ele falou, pra ela ficar parada, pra ela não se mexer, porque ele ia curar ela, em nome de Deus, aquela coisa, aquela loucura toda. Nisso, ele é como se ele tivesse se transformado e começado a pedir desculpa, que o que tinha acontecido, ela tinha envolvido ele pra fazer isso, e ali ainda rolou uma conversa de 1 hora até ela ser levada pro hospital, para que ela não falasse o que realmente aconteceu. Ela foi levada para o hospital já manipulada a falar que tinha sido um acidente. E foi assim que ela fez. Quando ela voltou para casa, ele cuidou dela e tudo. E a partir daí disse que isso jamais aconteceria, que ela devia perdoá-lo. Ela perdoou uma primeira vez. Só que essas infecções, por estresse, por problemas de alimentação, elas voltam. E no caso da Madeline, infelizmente voltou. E junto com a infecção, voltou a loucura dele. Mais uma vez ele pegou essa arma e dessa vez ele disparou para cima e não nela. E ali ela disse então que iria embora e que não aguentaria mais isso. Antes disso, então, quando ela falou que não aguentava mais, que não queria mais, ele pegou de novo, colocou nas costas dela, colocou um pano, abraçou, né? Então foi assim, dessa forma aqui, como se ela estivesse aqui. Levou ela até a igreja e disse então que estava perto do horário do culto, que eles chegariam antes para ninguém ver, né? Que ele estava com uma arma e um lenço e tal, e que ali ela falaria para todos os fiéis tudo aquilo que ele escrevesse, se ela quisesse sobreviver. Ali ele fez um texto onde ela confessava que tinha traído ele, que tinha pecado, tudo aquilo que ele falou, ele fez ela confessar perante os fiéis, porque era uma reunião mais VIP, então perante os fiéis mais VIPs da igreja, que espalhariam isso para todo o resto da igreja. Ainda fez questão de dizer que ele perdoou pela primeira vez, mas que pela segunda vez seria uma vergonha para um homem de moral e bons costumes continuar assim. E a partir dali, então, ela serviria a igreja para pagar os pecados dela. Esse servir virou praticamente uma escrava. Então ela virou uma mulher que não era faxineira, era escrava. Ela tinha que fazer ali o que todo mundo queria, o que todo mundo pedia, desde limpar até ficar sem comer, tipo, as piores coisas. Ainda casada no papel com ele, ela ficou dessa forma por 1 mês, aguentando tudo, sendo ameaçada. E no fim ele virou e falou: agora que eu já limpei meu nome, que eu já limpei a minha moral, e que eu tenho aqui outras meninas que eu já estou interessado, que eu penso em casar, eu posso te mandar de volta para o seu país. Ele fez ela prometer que ela não iria contar isso para ninguém, nem para o pastor dela lá, porque isso teria sido um erro dela, ela que tinha pecado, e que ficaria pior se ele passasse isso para o pastor dela, ela perderia a vida, mesmo que em Madeline. Outros tipos de manipulações também foram feitas e de lavagens na cabeça dela, para que ela entendesse que ela tinha sido mesmo culpada e que mesmo que ela não fosse, ela tinha que ser uma mulher discreta a ponto de não abrir o que se passou no casamento dela, porque isso ia queimar ela de continuar trabalhando na igreja e de até encontrar um outro parceiro. A Madeline, ela só voltou para o país dela depois de um tempo através de doações que o pastor da igreja dela conseguiu para que ela voltasse. E essas doações, ela iria pagar esse valor com os serviços que ela faria na igreja dela assim que ela chegasse, porque tudo foi feito no nome dela, parcelado, e que isso só seria pago se as doações chegassem nesse valor. E sempre as doações que chegavam iam para alguma coisa da igreja e nunca se tinha dinheiro para pagar essas parcelas dessa passagem que foi feita dessa forma. Então, a Madeline ainda ficou um tempo na igreja dela com o papel pasado de casada, porque isso era uma outra coisa que ela não tinha condição financeira de fazer e que
muitos prometiam que iam ajudar, ou que iam pagar as parcelas da passagem, que todas essas coisas, mas isso nunca acontecia. Só depois de 1 ano que a Madeline acordou de que ela não seria ajudada na própria igreja dela, voltou a procurar trabalho em silêncio, porque de acordo com o pastor, a missão dela era de que ela ficasse ali na igreja, e conseguiu sair dessa situação que ela poderia ter sido livre a qualquer momento a esse terror que fizeram na mente dela. Se ela não tivesse ficado presa